Saudações a todos, professor Fabão está na área, avançando nos estudos das funções. Hoje na aula 7 nós vamos ver função afim. Se você quer continuar nesses estudos, fique comigo até o final deste vídeo e roda a vinheta! Nós vamos começar a nossa aula de hoje com a leitura da definição da função afim. E eu sei que essas definições, nem sempre elas é tão simples e tão fácil, e às vezes ela até mais atrapalha do que ajuda. Mas não precisa se preocupar, que eu vou explicar passo a passo o que é necessário para você acompanhar a aula de hoje. Leia comigo aí na tela. Chama-se função polinomial do primeiro grau ou função afim qualquer função f de R em R dada por uma lei da forma f de x igual a ax mais b, em que a e b são números reais dados e a é diferente de zero. De toda essa informação, você vai ter que prestar atenção nisso aqui, ó. Esse jeitão da função afim. E nós vamos identificar cada um desses itens. Para iniciar, eu vou separar duas partes na minha função. A primeira parte vai ser a parte fixa. Essa parte ela é chamada também de termo independente, coeficiente linear e termo constante. Se em algum exercício, alguma questão, você vê qualquer um desses nomes, você tem que saber que está falando da parte fixa da minha função. Fechado? Vamos agora para outra parte. Uma parte é fixa, a outra parte é variável. E agora nós vamos identificar como que essa parte variável ela é formada. Eu tenho aí o a multiplicando o x. Esse a ele é chamado de coeficiente de x e de coeficiente angular. E o x é chamado de variável. Agora, não tem vida fácil não. Nós vamos ter que identificar todos esses elementos dentro do enunciado, mas não precise se preocupar. Para isso, eu vou explicar passo a passo para você. Olha aí na tela o nosso enunciado. Leia comigo. Um técnico em informática cobra R$ 45 a visita. Então, ó, no 45, eu já marquei aí. Essa informação é importante, deixa ela guardadinha aí. E um adicional de R$ 80 por hora de trabalho, com valor proporcional no fracionamento da hora. Outra informação importante é esse R$ 80. Agora eu quero que você pense comigo o seguinte: se um cliente contrata esse técnico, só que ele mora num local que o técnico vai ter que pegar 2 ou 3 ônibus para chegar lá, o valor da visita vai se alterar? O enunciado fala alguma coisa sobre isso? Não. Então isso já me indica que esse é o valor fixo. Esse é o termo independente, porque ele não depende de nada. Ele não vai ser nem maior e nem menor. Então eu já posso identificá-lo na minha função como o b. E já posso fazer a devida substituição. Agora eu quero que você se atente para esse R$ 80. No enunciado, esse R$ 80 ele não está sozinho. Olha como é que é fácil você interpretar o que o enunciado diz. Ele diz assim, ó, 80 por hora de trabalho. O 80 não está sozinho, igual ao A. O A ele não está sozinho. Então, o 80 é o A e o X, olha aí na tela, é justamente esse por hora de trabalho. Por que o X é esse por hora? Porque não vem informando qual a quantidade de horas. Poderia ser 1 hora de trabalho, poderia ser 2 horas, 3 horas. Você não sabe essa quantidade. Então, ele que é a variável. Então, eu vou colocar ele lá, ó, do jeitinho que está em cima, só vou descer na minha função. Pronto. Já estou diante da minha função armada. Agora eu vou resolver o item A, B e C. Observe aí na tela. Primeiro item, item A. Quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia? O valor do X vou substituir pela hora. Vai ficar assim, ó. Jogando 2,5 dentro do parênteses, fazendo a devida multiplicação e soma,
eu vou ter um total de 245. Então, para 2 horas e meia de trabalho, o profissional vai ganhar 245. Item A resolvido, vamos para o item B. Dispondo-se de R$ 400, seria possível contratar esse técnico para um serviço de 4 horas? Agora, a questão é um pouco diferente. Ele não quer saber quanto que o técnico vai ganhar. Ele quer saber, com o dinheiro que tem, quantas horas pode pagar. Aí agora já muda. Olha aí na minha função. O f de x é o y, é justamente o valor que vai ser pago. E nesse item B, eu já tenho o valor que vai ser pago. O valor que vai ser pago é 400. Existe um erro muito comum nesse tipo de situação, quando esse 400 é colocado dentro do parênteses, no lugar do x. Aí a questão vai dar errado. Eu tenho que compreender que a minha função calcula o valor que vai ser pago ao técnico, e no item B eu já tenho esse valor. Então é no lugar do f de x que eu vou colocar, logo aí embaixo, do jeitinho que está aí na tela. E vou descer o resto da minha função. Agora eu estou diante de uma equação do primeiro grau. Fácil, é só isolar o x. Vou mandar todo mundo para o outro lado e vou deixar o x sozinho. Vou começar fazendo com esse 45. Olha aí na tela, ó, ele está mais 45, positivo. Eu mandei ele para o outro lado, negativo. Vou fazer agora a subtração. 400 menos 45 vai dar 355. Olhando agora para o lado direito, o x ainda não está sozinho. Eu ainda tenho um 80 do lado do x ali, multiplicando o x. Então, se ele está multiplicando, eu vou colocar ele para o outro lado dividindo. Olha aí na tela. Vai ficar 355 dividido por 80. Então, o meu x é igual a 4,43. Eu tenho agora que interpretar o que é isso. O que é 4,43? Nós já estabelecemos que o x é a quantidade de horas. Então, 4,43 é a quantidade de horas. E a pergunta do item B é se dá para pagar 4 horas. Logo, dá para pagar. Dá para pagar até um pouquinho mais de 4 horas, né? Então, a resposta desse item, sim. Próximo agora, nós temos agora o item C. Qual é a lei da função que representa o valor V, em reais, de um serviço de X horas feito pelo técnico? Essa é a primeira pergunta. Continuando, esboce o gráfico dessa função. A primeira pergunta do item C é a lei de formação. É isso que ele está pedindo. E a gente já formamos, né? Agora eu quero que você se atente para a construção do gráfico. Olha aí na tela agora. Caso você não tenha assistido ainda a aula de construção de gráfico que está lá no canal, vá lá, assista. É muito importante para que você possa compreender o que eu vou explicar aqui, ok? Vou colocar aí primeiro na tela o meu eixo X. Nós já identificamos pelo enunciado que o eixo X vai ser o eixo das horas, ele vai contar as horas. E o eixo Y vai ser o eixo onde vai estar o valor que vai ser pago pelo serviço. Já tenho aí o meu plano cartesiano com o primeiro quadrante, porque tanto o x quanto o y, nesse caso, eles são positivos. Agora vamos ver onde que eu vou iniciar o meu gráfico. Eu tenho que atentar que esse gráfico ele vai vir do enunciado. Então eu tenho que pensar no enunciado. Imagine então na situação. Se eu tenho um contratante do técnico, que quando o técnico chega em sua casa, por algum motivo de emergência, ele não pode atender e tem que sair. O técnico vai receber a visita? Sim, ele tem que receber a visita. E essa visita que ele vai receber é por 0 horas trabalhado. Como que eu coloco isso no meu gráfico? Basta eu ir no eixo X, na altura do 0, e agora eu vou olhar para o Y, na altura do 45. A minha função, ó, é a mesma função e o meu ponto vai ficar mais ou menos ali. Isso significa que a minha função ela vai começar naquele ponto ali. Agora eu vou para o meu próximo ponto. Eu tenho o seguinte ponto. Quando o x é 2,5, o y vai ser 245. Da onde que nós tiramos essa informação? Do item A. Nós encontramos a resposta do item A
substituindo o 2,5 direto na minha função. Então eu vou botar essa informação agora no meu gráfico. No lugar do x, entre o 2 e o 3, fica o 2,5. Foi onde eu marquei ali no meu x. Agora eu vou observar o y, que é 245. Vou em direção ao meu y na altura do 245. Mais ou menos, né? Porque é só um esboço. Agora vou partir para o próximo ponto. Com 2 pontos, eu já consigo fazer o esboço do meu gráfico. Só que eu vou colocar agora o terceiro ponto para que nós possamos usar o item B, que nós respondemos do enunciado. O que o item B dizia? Que tendo R$400, quanto que daria para pagar em horas? Se daria para pagar 4 horas. E nós identificamos que sim. Então, a quantidade de horas está aí dentro, né, do x, dentro do parente, substituindo o x na minha função. E o valor a ser pago vai ser R$400. Então, o que eu vou fazer? Ó, entre o 4 e o 5, eu vou marcar ali mais ou menos, que é o 4,43. Isso olhando para o x, para o eixo das horas. E agora eu vou olhar para o y, para o eixo dos valores. Olha lá o y. É justamente no 400. Então eu estou aí com os 3 pontos e a minha função é justamente essa linha que está de verde, passando por todos os pontos. Agora nós vamos ver como que ficaria essa função com uma pequena alteração. Olha aí na tela. Eu tenho aí o seguinte. Um técnico em informática cobra R$80 por hora de trabalho, com valor proporcional no fracionamento da hora. É a mesma questão anterior, só que agora eu tirei a cobrança da visita. Então esse técnico ele não cobra a visita. Vamos ver como é que isso vai ficar no nosso gráfico. Eu quero que você se atente ali, ó, no B. O que eu coloquei ali, ó, 0. Nessa situação eu não tenho termo independente. Eu não tenho aquela parte fixa. Então, aquela parte fixa é 0. E 0, como é elemento neutro na soma e na subtração, eu não preciso colocar na minha função. Agora, o que eu tenho? Eu tenho o item A aí na tela. Igual nós fizemos no exercício anterior, né? Só que agora, ao invés de dar 245, dá apenas 200, com essa alteração. O item B. Eu tenho agora o item B, que tendo R$400 para que eu possa estar pagando esse técnico, eu consigo pagar 4 horas? Fazendo as devidas manipulações, eu tenho que 5 vai ser o valor do x, a quantidade de horas. Então, dá para pagar 4 horas? Sim. Se dá para pagar 5, é porque também dá para pagar 4, ok? Agora, por último, eu quero que você observe o gráfico que está aí na tela. Observe que esse gráfico, ele começa agora lá onde o y e o x se encontram. Ele começa na origem. E eu preciso entender por que ele começa na origem. Porque nessa situação, se o técnico não trabalhar nenhuma hora, ele não vai ganhar nada, porque não tem cobrança da visita. Então, esse gráfico, ele sofreu algumas alterações, tanto no seu início, quanto nos outros pontos. Agora, 2,5 vai para 200 e 5 horas vai para 400, diferente do gráfico da questão anterior, ok? Então, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se esse material tem ajudado vocês, se vocês têm aprendido, então não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário, compartilhe, que assim nós vamos conseguir atingir mais pessoas, ok? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula.